Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de banco de dados. Hoje a gente vai ver as principais aplicações de um banco de dados e vários bancos de dados hoje que são utilizados em todo o mundo. Falar um pouquinho de cada um, das diferenças entre eles. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Denis Baltazar. Estamos fazendo um curso aqui teórico de banco de dados, mas com muitos exemplos, né? Depois a gente vai fazer um de Oracle, um de MySQL, um de Postgres, um para cada banco, mas aí mais focado naquele banco, tá? Seja bem-vindo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Não esquece de ativar o sininho e deixar like, porque amanhã continua o curso, assim, você recebe em primeira mão, e se for o primeiro vídeo, tem uma playlist aqui embaixo, na descrição, para você assistir os outros vídeos. Vamos falar um pouquinho? Estamos vendo aqui, ó, essa parte, aplicações de banco de dados, né? Sistemas gerenciadores de banco de dados são usados em muitas aplicações, enquanto atravessando virtualmente uma gama inteira de software de computador. Falando um pouquinho, tá? Hoje, todo software, a maioria deles de software de computador, aplicativos de celulares, sites utilizam um banco de dados por trás, né? Inclusive, quando você faz o login em qualquer site, tanto no Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, tem um banco de dados ali para guardar esses dados seus, né? Todas as mensagens trocadas em web utilizam algum tipo de banco de dados por trás, tá? Tem dois tipos, basicamente, o SQL e o NoSQL, a gente vai falar um pouquinho também. Os sistemas gerenciadores de banco de dados são um método preferido de armazenamento, recuperação de dados, informações para aplicações multiusuários grandes, onde a coordenação entre muitos usuários é necessária. Então, muitas vezes, toda a permissão, né? Tem gente que, por exemplo, assina um site, tem gente que usa gratuitamente, todo esse controle, inclusive financeiro, precisa de um banco de dados por trás, tá? Até mesmo usuários individuais os acham conveniente, entretanto muitos programas de correio eletrônico, né, e organizadores pessoais estão baseados em tecnologia de banco de dados standard. Então, mesmo se você usa um e-mail mesmo, pode ser qualquer e-mail, o e-mail mesmo vai ter que ter um banco de dados para guardar aqueles e-mails, para guardar a data, classificar, tá? Inclusive, você vê o Gmail, né? O Gmail tem uma estrutura de disco, né, de diretório, e tem uma organização. Não poderia ser um banco de dados muito tradicional, mas é um sistema de arquivos, né, organizado para você poder, quando recebe um e-mail, ver em primeira mão aquele e-mail. Eu vou mostrar umas coisinhas para vocês interessantes, né, de aplicações aqui, só falando, e vou falar um pouquinho de quais bancos de dados são mais utilizados hoje. Vamos falar sobre isso? Bom, eu vim aqui, ó, Database Engines Ranking, tá? Esse site, dbengines.com, ele vai dar um ranking, né, de bancos de dados em uso e até uma ideia de data, né? Você pode entrar em qualquer momento para ter uma ideia de crescimento de banco de dados, né? Qual banco, por acaso, está sendo mais utilizado, né? Bem interessante. Vamos falar um pouquinho dele? Ó, esse DB Ranking Database, sistemas de acordo com a popularidade, né? Ele gera aqui. E tem um método de calcular os scores. Bom, aqui depois a gente pode ver com mais detalhes. Basicamente é o seguinte: olha o ranking, hein? Ele vai te dar um ranking de janeiro e fevereiro, né? Tanto de ano para ano, aqui é fevereiro de 2019, aqui é fevereiro de 2020, quanto de mês para mês, né? Janeiro e fevereiro. Vamos dar uma olhada, ó. Pelo menos nesse ranking aqui, são 350 bancos de dados diferentes. Em primeiro lugar, Oracle, tá? E ele vai te dar um score aqui de utilização, perfeito, ó, tá? Oracle, ele teve eu vou só comparar, aqui são informações de taxas, tá? Vou colocar a ordem só para a gente ter uma ideia. O mais usado nesse modelo seria o Oracle, tá? Mundialmente. O Oracle é muito usado em várias aplicações grandes, então talvez considere devido a isso, né? Depois o MySQL em segundo, tá? Inclusive hoje é interessante, né? O segundo MySQL, inclusive o MySQL hoje é da Oracle, tá? Ok? Banco de dados relacional, ambos, né? O terceiro, o SQL Server da Microsoft. Quarto, PostgreSQL. Quinto, MongoDB, cresceu bastante. IBM DB2, ó, em sexto. Elasticsearch, Amazon. Depois a gente vai ter um curso de AWS completo aqui para você, ó. Elasticsearch já aqui em oitavo, com crescimento, inclusive, tá? Aqui você tem uma ideia. Heads, sétimo, Microsoft Access. Nono, SQLite, décimo. A outra, ó, daí continuando na lista, Cassandra, tá? Splunk, MariaDB, Hive, Teradata, Amazon DynamoDB, SOAR, SAP HANA, FileMaker, HBase, SAP,
Adaptive Service, e vai indo, ó, tá vendo? Azure, Cosmos DB, SQL Database da Azure, Google BigQuery, tá? Memcached, tá? Considerado banco de dados mesmo, Memcached, tá? Informix, Firebird, ó, Firebird não tá tão alto, né? E é muito usado em aplicativos, né? InfluxDB, Amazon Redshift, e vamos indo, ó, DBase ainda sendo usado em posição 40 em todo mundo, hein? Crescendo, DBase. O DBase é um dos bancos de dados mais antigos, né? E muito usado numa época, e todo mundo utilizava basicamente DBase, né? Na época do Clipper ali, todo mundo usava muito DBase. MarkLogic, Greenplum, Oracle, Essbase, Presto, Realme, e aqui a Sphinx, inclusive, considerado o próprio banco de... o Sphinx é um buscador, tá? É um software para fazer busca mesmo. Amazon Aurora aqui, ó, tá vendo? Tem vários, Aerospike, Cache, Interbase, ó, ainda sendo usado. Azure Search, aqui, repara aqui, Google Cloud, Firestone, eles misturam um pouco, né? Até o banco de dados com buscadores. Todo buscador, o Google, por exemplo, ele tem um banco de dados por trás, apesar de não ser um banco de dados acessível tão diretamente, tá? Você tem um banco de logins, um banco de IDs para logins, você vai ter um outro banco de informações que os bots estão lendo, tal, mas não é tão direto o acesso, tá? Tem uma série de caches no meio. HyperSQL, Adabas, eu vou falar no nome só para você saber que existe, tá? Riek, KV, KDB, Derby, Sabe aqui, Ignite, OrientDB, olha quanto banco tem, hein? Eu vou descendo aqui porque é muito, são 350, MaxDB, vou ver algum aqui, Oracle, NoSQL aqui, tá vendo? Muitos bancos diferentes. Você tinha noção que tinham tantos bancos assim? Site dbengines.com, tá? Ó. Google Search Appliance, inclusive, ele considera banco de dados, né? 4D, Apache Drill, tá? Tem, ó, Apache Gena, Snowflake, isso aqui é legal, você que gosta de conhecer mais, né? Tem bastante informação, ó, de novos bancos aí que estão crescendo, né? O uso no banco. É interessante em tecnologia, porque alguns, normalmente quando tem uma solução um pouquinho diferente, e aqui a gente tem os tipos, né? Relacional, multivalue, unidade de objeto e tal. Normalmente quando tem alguma solução que ela passa performance, desempenho em relação a alguma outra, né? Tende a começar a ter um crescimento e de repente aquela solução é uma das mais usadas mundialmente, tá? Banco de dados a gente não teve tanta variação, assim, tem algumas que estão pegando, mas você vê um volume ainda é bem nicho ainda, né? Mas sempre pode existir um novo, né? A gente vê aí a questão do Postgres, que veio crescendo e hoje é um dos principais do mundo, né? O MySQL mantendo ainda e o MySQL adaptando, né? Todo tipo, o MySQL dentro dele tem várias engines. A gente vai ver no curso de MySQL, né? Você pode trabalhar com vários formatos de banco, inclusive várias engines de banco no próprio MySQL, né? Então é interessante. Olha quanto DolphinDB, ConDB2, Valentina Server e vai indo, Redstone. Então, se você já utilizou alguma dessas, escreve aí nos comentários também. Tem muitos bancos, ó. 350, ó, InfinityDB, MatchDBase, 350 bancos de dados só nessa lista, tá? Dos mais utilizados aqui. Bem interessante, né? Para você conhecer aqui, ó, tá? Todos esses, Yanza, Yacon, todos, né? Sendo que, claro, o uso de alguns é bem ínfimo, bem em aplicações específicas, né? Mas o grande volume, vamos falar das 10 ou primeiras, Oracle, tá? Devido a aplicações principalmente proprietárias, tudo bem. MySQL ainda mantendo bem forte. SQL Server, Windows, né? Quem desenvolve para o Windows acaba utilizando. Postgres cresceu muito, né? PostgreSQL cresceu muito. MongoDB também teve um grande crescimento. MariaDB também era para estar entre talvez os 10 já, também muita gente estava usando. MMDB2, Elasticsearch, tá? Redis, esse Redis para mim é um pouquinho mais novo também. Microsoft Access, SQLite. O Cassandra tá aqui. O Cassandra é um banco que também teve um crescimento. MariaDB, a Amazon DynamoDB, tá aqui. Então eu vou mostrar um chart também desse site, DB Engines, tá? Pra gente ver hoje. Claro, isso amanhã pode ser, daqui a um mês pode ser que mude um pouquinho, mas a gente dá uma olhada nos principais crescimentos. Olha que interessante, tá? A gente vai de 2013 até 2020, são 7 anos, e a gente vê aqui, ó, o MariaDB mesmo, ó, o crescimento que ele teve no tempo, tá? O MariaDB, ó, tá? Não cresceu tanto quanto deveria, mas cresceu, né? Em relação, aqui o Elasticsearch
com crescimento, é interessante quanto você ter uma ideia do que estudar. Eu vou fazer cursos desses bancos também aqui no canal, tá, para vocês. No AWS eu vou acabar abordando alguns deles também. E você vê que os principais aqui em cima, ó, o Oracle se mantendo no tempo, tá vendo? O Oracle, o MySQL se mantendo no tempo, né? E o SQL Server. O que acontece também é o seguinte: quem tem um sistema inteiro que roda sobre o SQL Server, é um custo alto você refazer o sistema. Então o sistema continua andando, né? Atualiza o MySQL Server ou mesmo MySQL e tudo anda, né? Mas o que tem que saber é os novos, ó, o Postgre vem crescendo, ó, PostgreSQL lentamente, mas vem crescendo, tá? A gente vê aqui o MongoDB também crescendo, tá? E alguns, tipo o IBM DB2, em leve queda, mas é muito pouco significativo também, mas é uma leve queda. Ó, Elasticsearch veio crescendo nesse tempo. Aqui a gente vê o Redis. Esse Redis aqui eu vou ter que estudar ele mais, tá? Esse banco eu não conheço ainda, vou estudar a partir desse vídeo. E alguns outros bancos aqui, ó. Legal, né? Quero trazer mais uma fonte de informação, né, pra gente. Olha só, aqui é uma outra fonte de informação que é de 2019, né? É os trends em bancos de dados. SQL e NoSQL, tá? Tem alguns bancos que você pode ter um modelo SQL, né? Ou o NoSQL, perfeito? Aqui, vamos dar uma olhada nesse outro site, então é ScaleGrid, tá? Esse trending. Então, aqui ele vai falar um pouquinho do banco SQL versus NoSQL, né? Qualquer administrador de banco de dados sabe, né? A primeira questão é que você, se o banco é SQL ou NoSQL, perfeito? Os bancos de dados SQL, também conhecido como bancos de dados relacionais, definem e manipulam informação estruturadas em SQL, né? Structure Query Language, tá? A tradução do SQL, Structure Query Language, linguagem de consulta estruturada. Também popularmente é muito usado, né, na organização de estruturas e organizar os elementos e os dados, né, para criar padrões de organização, como a gente já viu. Agora vamos falar do NoSQL, também termo novo para gente agora no curso, né? Também são dados de bancos não relacionais que permitem você armazenar a informação, tá, em estruturas usando um esquema, né, de banco de dados NoSQL. O NoSQL, a popularidade é usado para habilidade de flexibilidade para criar únicas estruturas, que podem ser documentadas graficamente, colunas, tá? Quando a gente fala do NoSQL, Firebird, por exemplo, vários bancos aí são NoSQL, legal? Vamos falar um pouquinho da popularidade, ó. O SQL hoje, inclusive o NoSQL vem crescendo cada vez mais, todo mundo, ó. O SQL tem um grande uso, né, nessa década, mas o NoSQL está rapidamente, né, crescendo, tá? Como o MongoDB, o Redis e o Cassandra, que a gente viu lá. Então o Redis é um NoSQL. Então muitas organizações estão migrando, né, as bancos como o Oracle, né, para estruturas de NoSQL, baseado, né, que isso aumenta bastante a demanda. Vamos lá. Então a gente tem hoje, atual, né, aparentemente do ano passado, 2019, 60% era SQL, já 40% de estruturas de NoSQL, tá? A gente vai falar um pouquinho também dessas estruturas aqui mais para frente, aqui já no curso. Então, olha só, os bancos de dados mais populares. É interessante isso para mercado mesmo, né? Para você ver o que vale a pena estudar. Os bancos de dados em 2019, né? Então a gente tem aqui, né, que 3/5 eram baseados em SQL e o resto no SQL. Então a gente vê o Oracle, né, dominante ainda no SQL, o Mongo e agora seguido para o MongoDB. Vamos lá. Então a gente vai ter de dominância, o MySQL 40%, perfeito? Ó, 40% MySQL. MongoDB 24%, bem forte também nos SQLs. Postgres 17%, daí o Redis crescendo aqui, ó, já com 8%, Cassandra 3%, Oracle com 1,8%, e repare que o Oracle na outra lista era o mais utilizado, né? Mas você vê que nessa relação ele está pequeno, né? E outros bancos aqui com 2%. Então ainda o MySQL, falando desses bancos, são os mais, um dos mais utilizados, o MongoDB em segundo, né? Aqui a gente vai ter também a questão daquele gráfico, semelhante que a gente já tinha visto, né,
dos bancos aqui, tá? Claro, cada fonte pode te dar, dependendo do método de acesso, né? Do método de levantamento, uma informação um pouquinho diferente. Mas olha, outra coisa, multivariável, né? Database de múltiplos. Multi-database é um tipo explorado no passado, comparado aos tradicionais estratégias, tá? Então, quando eu ver com single database, 44.3 e 55.7 com single database e multi-database, tá? Mais informações. Aqui tem uma ideia dos tipos, né? Aqui, ó, 76% usam SQL e NoSQL em conjunto, perfeito? Para organização de dados. SQL apenas 14% e NoSQL apenas 10%. Então você vê que grande parte usa em conjunto, né? Das organizações, ó. Aqui fala um pouquinho, né? Basicamente sobre isso. Vamos falar um pouquinho mais, ó. Qual múltiplos database, né, e combinações. A maioria usa MySQL e MongoDB, perfeito? Depende de cada serviço. Às vezes um banco é muito rápido para organizar dados de log, o outro é muito mais rápido para cadastro de cliente, né? Muito mais fácil de fazer. O outro é MySQL e Postgres aqui, MongoDB e Postgres, tá? Redis e MongoDB, MySQL e Postgres, então aqui você tem uma ideia, né? Ou outras combinações. Você vê que grande parte usa MySQL mais o MongoDB, quando você vê essas organizações. Por quê? Devido até a tempo, tá? O MongoDB veio crescendo bastante, tá? O Postgres é mais antigo também, então conforme vai tendo funcionalidade no banco, que não é entregue pelo MySQL, a pessoa tende a usar um conjunto entre os dois, tá? Aqui, ó. Tarefas gastas com banco de dados também, tá? Dá uma olhada, ó. Espaço, backup, monitoramento, do tempo, né? Que a pessoa tem que. Normalmente, quem tem um banco de dados muito grande precisa ter um DBA, né? Responsável pela integridade desses bancos, tá? Em empresas, o DBA vai muitas vezes criar, né, esses usuários e acessos para os programadores, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter também as métricas, né, performance, a questão de tempo de resposta do banco, tudo isso, a viability, né, que é quando o banco está disponível, o banco não pode parar nunca, se para o banco, para tudo, né, então tudo isso também é contido aí. Então é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. A gente olha novamente aqui, ó, Oracle, tá? MySQL e SQL Server ainda sendo mais usado, mas perdendo ainda espaço, né, para os novos bancos como Postgres e MongoDB, e aí alguns bancos como, por exemplo, Elasticsearch crescendo, né? Alguns outros bancos aí aparecendo e crescendo, tá? Aqui a gente vê o MariaDB, apareceu e cresceu, o Elasticsearch, Hive, tudo aparecendo e crescendo. Então, a tendência é esses sistemas não pararem, né? Não serem tão substituídos no longo prazo, mas esses sistemas novos podendo ocupar mais espaço, tanto o Postgres quanto o MongoDB e os outros mantendo ainda um tempo, ainda alguns anos ou décadas, a sua posição. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Falamos um pouco aí dos bancos, dos principais bancos de dados, né, e usos deles, aí para começar a ter uma ideia de indústria mesmo, tá? De empresas mesmo que utilizam os bancos de dados. Seja muito bem-vindo ao canal, o curso completo de banco de dados para vocês, trazendo coisas bem novas, tá? Não aquela coisa chata, teórica, tá? Mas tem teoria bastante, mas tem muita coisa atual também para vocês. Meu nome é David Baltazar, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha, checa seu sininho também, que é muito importante. Por quê? Porque amanhã continua tendo outros vídeos, assim você recebe em primeira mão e tem uma playlist aqui embaixo do vídeo, tá? Até o próximo vídeo, tchau!